quero te chamar para um desafio. Esse desafio, na verdade, quem criou foi um cara há muitos anos atrás. E que depois dele, muitas pessoas começaram a fazer e tiveram suas vidas transformadas. Eu fiz esse desafio ano passado, em abril, eu iniciei dia 6 de abril de 2023. E desde então, minha vida, ela tá virando completamente do outro lado. E não no sentido ruim, não é isso. No sentido bom. Eu tenho vivido experiências muito doidas. E eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei experimentar. E tudo aconteceu a partir do momento em que eu comecei a fazer esse propósito na minha vida. Que propósito é esse? É o jejum de Daniel. Quem foi o cara que criou esse propósito? Foi Daniel. Daniel, ele criou, como você já sabe, você deve conhecer, eu vou contar bem superficialmente. Ele não criou um desafio, assim, ele não tinha nada planejado para isso. Na verdade, ele diante de grandes tribulações, diante de grandes dificuldades, ele decidiu fazer um propósito de se consagrar ao Senhor durante um período de 21 dias. Ou seja, durante 2 semanas ele estaria se consagrando, tirando alguns alimentos que iriam satisfazer a carne dele, para estar mais voltado, para estar mais consagrado ao Senhor, para ele poder ouvir melhor a voz de Deus. E durante esse período em que Daniel ele esteve em consagração, muitas coisas doidas aconteceram com ele. Como, por exemplo, um anjo aparecer na frente dele e falar para ele: Daniel, você é muito amado pelo Senhor. Cara, imagina nos dias de hoje você fazer um desafio desse, você fazer uma consagração dessa e o Senhor fala que te ama. Eu fico pensando assim que Daniel ele foi muito privilegiado e foi um cara sem igual. É uma referência de homem de Deus, vamos dizer, de jovem, para mim e com certeza para você. Eu me espelho muito em Daniel, eu me inspiro bastante na história dele, na forma como ele vivia para o Senhor e como que o Senhor se manifestava na vida dele. O Senhor o colocou como profeta, o Senhor deu visões, deu interpretações de sonhos, o Senhor deu sabedoria, deu inteligência, ele entendia de idiomas, ele se assentava entre os príncipes, foi um homem ilustre para aquela época. E tudo isso aconteceu enquanto ele estava vivendo um dos piores momentos da vida dele. Daniel ele estava preso na Babilônia, mas nem por causa disso o Senhor deixou de manifestar a graça e a bondade na vida dele. E eu lembro quando eu li a história de Daniel, eu fiquei assim, cara, eu preciso viver isso. Eu preciso ter experiências com o Senhor. E eu gostaria de ler para você o que eu escrevi, como que eu iniciei esse processo. Então, como eu falei para você, eu gosto sempre de escrever em um caderno, porque primeiro que eu tenho um problema com memória, então eu preciso saber o que eu estou fazendo e eu preciso ter isso anotado. É uma forma. Mas depois que eu comecei a anotar, eu percebi que era uma forma de eu crescer espiritualmente e também crescer na minha vida como um todo, porque eu via o que o Senhor estava falando comigo e eu via também como que eu estava e como eu estou me sentindo depois. E eu super incentivo você a adotar essa prática. Então, eu gostaria de te desafiar a iniciar esse propósito. 21 dias de consagração, 21 dias em jejum. Depois eu vou falar mais como que você pode fazer esses propósitos e o que a gente vai fazer durante esses 21 dias para ninguém soltar a mão de ninguém, porque não é fácil, não é fácil. Durante esses 21 dias vai vir muitas tentações para você. Nossa, gente, muitas tentações. Vocês vão saber depois, mas só para você ter uma ideia de como e por que eu iniciei. Dia 6/4 de 2023, jejum de Daniel. Hoje, dia 6 de abril, após assistir um vídeo de uma jovem com um contato surreal com o Espírito Santo, decidi iniciar um jejum. Não consigo acreditar na coincidência absurda entre as datas. 21 dias, exatos 21 dias, eu coloquei em caixa alta, o qual Daniel esteve em jejum. Por incrível que pareça, estou há 21 dias da festividade.
um evento para os jovens da minha igreja. Quero entender o que o Senhor deseja durante esses dias, ou ao final deles. Daniel, quando jejuou durante as 3 semanas, sim, seria 2, né? Sentia uma forte aflição, e logo após isso, um anjo em forma gloriosa apareceu para ele. Os sentidos espirituais de Daniel foram aguçados durante esses dias. Ele viu coisas que homem algum pôde contemplar. Além disso, todas as palavras que Daniel apresentava ao Senhor eram ouvidas. O Senhor moveu os céus por causa de Daniel. O anjo veio para lhe mostrar uma visão, e além disso, lhe tirou a tristeza. Acho que agora eu sei. Agora eu consigo entender em partes, mas preciso de clareza, preciso de mais clareza espiritual para entender e entrar nesse jejum. Gente, foi isso que eu escrevi. Como você pode ver aqui, eu tinha assistido um vídeo de uma moça, uma jovem, que ela tinha sido muito edificada por esse jejum. E eu nunca tinha tido experiências sobrenaturais, eu nunca tinha tido experiências com o Senhor. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, aquela menina, ela teve experiências com o Senhor a partir desse jejum, e ela falou que Daniela ali também teve experiências com o Senhor através desse jejum, eu também posso fazer isso. E foi através desse pensamento que eu decidi fazer o jejum, e tudo começou a mudar na minha vida. E está mudando. E, gente, se você quer entrar em um novo nível de experiências com Deus, se você quer entrar em um novo nível de experiências aqui nessa terra também, faça esse jejum. Esse é o momento de você clamar ao Senhor, de você falar assim, olha Senhor, eu renuncio às vontades da minha carne, eu renuncio os meus maiores desejos, eu renuncio à satisfação através dos alimentos, eu renuncio à satisfação através das redes sociais para estar disponível a ouvir a sua voz. Eu quero estar sensível nesse momento para ouvir a sua voz. E foi com esse pensamento que eu entrei nesse propósito, porque eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor, eu nunca tinha vivido algo diferente, sabe? Até então, eu ia para a igreja, assistia aos cultos e estava vivendo uma vida normal, uma vida sem grandes experiências, sem ter realmente paixão por aquilo, por ter paixão, entender o propósito, entender o que é o sobrenatural. E foi quando o Senhor ele começou a revelar para mim, através desse jejum. E então, na outra página, eu coloquei quais seriam os propósitos. Então, eu coloquei essas 3 coisas. Por 2 semanas, por 21 dias, eu comecei a orar com esses propósitos. E eu coloquei assim, jejum. Neste jejum de Daniel, eu não irei comer. Aí eu coloquei, gente. Agora se prepara. Doce, salgado, salgadinho, bolo, torta, café e carne. Gente. É pra matar a carne mesmo. O que eu vou comer? Vou comer arroz, feijão, ovo, pão, legumes, frutas e suco. Quando a gente vê que Daniel ele se consagrou durante esses 21 dias, Daniel ele não quis se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, ele não quis comer as coisas que eram ofertadas ali pelo rei. Ele queria comer, Daniel ele propôs no seu coração comer só coisas que viessem da terra, coisas, vamos dizer assim, saudáveis. E depois a gente vai ver que mesmo ele comendo essas coisas, quando ele se apresentou ao rei, o semblante dele, a aparência dele, era muito melhor do que as pessoas que comiam dos manjares do rei. E eu percebo que hoje a gente é bombardeado por alimentos industrializados, e foi isso que eu decidi não comer durante esse período. Então eu não comi coisas industrializadas e também com muito açúcar. E eu também decidi tirar a carne. Gente, foi muito difícil, porque nesse período eu vi muita tentação. Então, se prepare, porque vai vir coisas que você ama comer, mas você tem que, se você colocou isso no seu coração, você tem que estar certo de que o fim das coisas é melhor do que o começo. É até esse versículo que eu quero deixar para você, esse versículo que tá lá em Eclesiastes. Eu vou colocar aqui, que o final das coisas é melhor do que o início delas. Então, saiba que o final desse propósito, que quando você estiver vivendo o que você clamou ao Senhor para viver, vai ser muito melhor do que ter sacrificado por um pouco de tempo, sabe?
Então, durante 21 dias, eu fui escrevendo os versículos que me chamavam a atenção no livro de Daniel. Então, no dia 1, eu escrevi sobre Daniel 9:20, e eu iria meditando sobre isso. Então, durante esses 21 dias, eu fui escrevendo dia 1, dia 2, dia 6, dia 11, dia 17, eu fui escrevendo até o final. E nesse momento, o Senhor, ele foi falando. Nesse momento, eu fui escrevendo coisas que eu estaria vivendo hoje. Gente, uma das coisas que eu tinha escrito era que, eu não sei, eu tinha sentido no meu coração. O Espírito Santo, ainda não entendia como que o Espírito Santo falava comigo, mas eu tinha escrito aqui. Depois vou até fazer um vídeo melhor sobre como que eu fui promovida, como que eu fui efetivada na empresa que eu tô. Não havia nenhuma possibilidade, tampouco eu tinha a capacidade daquilo. E eu estava vivendo esse momento de frustração profissional e emocional, que eu não achava que tinha possibilidade, sabe, das portas se abrirem nesse sentido. E o Senhor, ele abençoou. Também, esse ano, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, eu fiz esse propósito em abril do ano passado, mas esse ano, as coisas começaram a acontecer. E o Senhor, ele tem mostrado que foi porque eu destravei coisas em oração lá no ano passado. E as coisas, elas foram se encaminhando. Foi necessário passar esse período de tempo, de alguns meses, para eu poder estar vivendo agora, sabe? Para eu poder estar destravando algumas barreiras que estavam me impedindo de acessar alguns níveis espirituais e também tá acessando mais das bênçãos que o Senhor tinha para mim. Depois que o Daniel acaba aquele período de oração, o anjo fala assim: olha, Daniel, eu tava querendo vir aqui, ó, desde quando você começou a orar, eu tava querendo vir aqui para te abençoar, mas os príncipes dos principados tava me segurando, mas veio o Miguel, me ajudou, eu vim aqui para dizer que você vai receber sabedoria e inteligência e que você é muito amado. Gente, foi só depois que ele acabou de fazer esse propósito, o anjo apareceu para ele, sabe? Mas desde o primeiro dia que ele começou o propósito, o Senhor já estava ouvindo as orações. Então, eu te convido, durante 21 dias, a fazer esse propósito comigo. Vamos orar, vamos interceder ao Senhor.